Neste vídeo nós vamos resolver esta integral de linha complexa ao longo de C. O caminho C é mostrado nesta figura. Bom, nós observamos aqui no integrando que há uma singularidade em z igual a 1/2. Vamos desenhá-la aqui. Bom, então, pelo teorema da independência do caminho, em qualquer região onde a minha função, que é esta razão z mais 4 sobre z menos 1/2, em qualquer região onde essa função for analítica, a integral é independente do caminho. De fato, qualquer região que não inclua essa singularidade 1/2 é uma região onde esta função é analítica. Portanto, qualquer outro caminho, digamos, outro caminho por aqui, daria o mesmo resultado para esta integral. Isso significa que esta integral é independente do caminho em qualquer região que não inclua esta singularidade. Portanto, nós podemos usar o teorema fundamental do cálculo aqui. Então, basta achar a primitiva desta função. Bom, para fazer isso, nós vamos primeiro vamos resolver essa integral, né, fazendo divisão polinomial. Então vou dividir z mais 4 por z menos 1/2. Né? Então coloco aqui 1, então aqui vem z menos 1/2. Eu tenho que subtrair isso aqui, então aqui eu tenho 4 menos 1/2, ou seja, 4 mais 1/2, isso aqui é 9/2. Isso aqui implica que z mais 4 dividido por z menos 1/2 é igual a 1 mais o resto, que é 9/2 dividido por z menos 2. Z menos 1/2. Então agora fica mais fácil a nossa integral. Então nós temos agora integral de 1 mais 9/2 sobre z menos 1/2 dz, que é igual a z mais 9/2 vezes logaritmo de z menos 1/2. Isso avaliado entre os pontos 1 e menos 1. Ou seja, isto aqui aqui eu vou ter menos 1 dá menos 2, mais 9/2 de logaritmo de menos 1/2, menos 3/2, menos logaritmo de 1/2. Isto aqui é igual a menos 2 mais 9/2 vezes logaritmo
eu vou usar uma propriedade associada à subtração de logaritmos complexos que me permite escrever esta diferença como a razão menos 3 meios dividido por 1 meio. Isso é igual a, então, a menos 2 mais 9 meios logaritmo de menos 3. Para calcular explicitamente este logaritmo, nós devemos escolher um ramo e escolhê-lo adequadamente. Ou seja, essa escolha deve ser feita de tal modo que este ramo não intercepte o meu caminho de integração, né? Então, eu posso, por exemplo, escolher um ramo nessa região aqui. Certo? Então, se isso aqui corresponder, este ramo corresponder a um θ zero, eu posso dizer que o meu ramo é tal que o argumento de um número complexo z, cujo logaritmo eu estou tomando, está incluído no intervalo θ zero e θ zero mais 2π, por exemplo. Essa escolha é arbitrária, contanto que não esteja aqui no plano superior. Bom, com essa escolha, eu posso escrever esta expressão como menos 2 mais 9 meios. Agora, logaritmo de menos 3 é logaritmo natural de 3, mais i vezes o argumento de menos 3. Bom, o argumento do número menos 3 no plano complexo tá por aqui, né? Corresponde nesse ramo ao ângulo π. Então, i vezes π. Vamos agora considerar um caminho um pouco diferente para a nossa integral. Em vez de ser c, vamos escolher um caminho como este indicado aqui. Ou seja, um caminho tal que y, a parte imaginária, seja sempre negativa. Vamos chamar esse caminho de c'. Então a nossa pergunta agora é: quem é esta mesma integral, ou seja, 1 mais, vamos colocar a integral original, z mais 4 dividido por z menos 1 meio, ao longo de c'. Bom, certamente pelo mesmo argumento utilizado anteriormente, o resultado dessa integral deve ser também menos 2 mais 9 meios de logaritmo de menos 3. Bom, no entanto, este resultado não é igual a este, porque nós devemos fazer uma escolha adequada para o corte do ramo deste logaritmo. Nós não podemos agora escolher o corte como este aqui. Por quê? Este corte intercepta a nossa trajetória. Isso implica que as condições do teorema da independência do caminho não são satisfeitas. Uma escolha adequada para o corte de ramo seria, por exemplo, nós tomarmos um corte aqui no segundo quadrante como este. Isso implica que o argumento que vai aparecer aqui em menos 3 corresponde a
menos π. Ou seja, logaritmo de menos 3 é logaritmo natural de 3 menos i vezes π. Então a única diferença aqui seria o sinal na parte imaginária, ou seja, aqui eu teria então menos 2 mais 9/2 logaritmo de 3 menos i vezes π. Bom, é interessante agora comparar este resultado com aquele que poderia ser obtido pela fórmula integral de Cauchy. Ou seja, façamos o seguinte agora, calculemos a integral fechada ao longo de um caminho, vamos chamar de gama, de z mais 4 dividido por z menos 1/2, onde esse gama é orientado positivamente. O gama pode ser qualquer caminho que contorne essa singularidade 1/2, certo? E digamos, eu não vou me preocupar agora com 1 ou menos 1. Simplesmente é um caminho que a única exigência que eu tenho para ele é que ele tenha a singularidade z igual a 1/2 no seu interior e que seja positivamente orientado, ou seja, que seja percorrido no sentido anti-horário. Bom, isso aqui pode ser calculado da seguinte maneira, isso aqui é 2π vezes i vezes z mais 4 avaliado na singularidade que é igual a 1/2. Isso aqui é igual a 2π vezes i vezes. Então aqui eu tenho 1/2 mais 4 dá 9/2, ou seja, eu tenho aqui 9π vezes i. Bom, mas nós sabemos também que essa integral ao longo de gama para esta função deve ser igual a esta integral ao longo de c mais a integral ao longo de c', só que no sentido oposto, no sentido positivo. Então eu vou escrever isso assim: integral ao longo de c mais integral ao longo de menos c', ou equivalentemente c menos c'. Mas essas integrais nós já calculamos anteriormente. Ou seja, os resultados são esses aqui. A única diferença entre as duas é a parte imaginária. Então a primeira dá 9/2 de π. Vamos escrever assim, 9π, 9/2 de π vezes i. A segunda integral dá, troca o sinal, então menos 9π sobre 2i. É claro que isso aqui dá 9π vezes i, o que coincide com o resultado fornecido pela fórmula integral de Cauchy.